Ele morreu, então, sem os estigmas, né? Exato. Desapareceram exatamente na hora da morte. Ô, Padre Guido, a gente já fez um programa tempos atrás aqui, nós falamos sobre o exorcismo e a ação extraordinária, maligna na vida dos cristãos, né? Agora, Padre Pio acontece uma coisa extraordinária, né? Porque Padre Pio, como o senhor até falou agora há pouco, ele sofria fisicamente, né? Apanhava mesmo do demônio. Bom, já dormia pouco, trabalhava tantas horas durante o dia, dormia pouco e o pouco que dormia ainda era atormentado de maneira extraordinária pelo demônio. Como é que pode, sendo o demônio puramente espiritual, como é que pode então ele bater fisicamente em alguém? Eric, não foi o único caso da história. O demônio fica revoltado com as pessoas que fazem o bem, sobretudo com aquelas pessoas que acabam tirando as conquistas do demônio, resgatando almas. Temos já casos de problemas até físicos no Santo João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars, padroeiro dos padres, outro grande confessor, passava o dia inteiro e tantas vezes até a noite atendendo as confissões. O demônio usava esta maneira até física contra Padre Pio, porque mostrava a sua inveja. Ele não podia suportar as boas ações que este homem, filho de Deus, realizava, sobretudo porque arrancava do demônio as almas e as levava para o céu. Por isso, o demônio não dava trégua, ou, digamos assim, ou paz nas poucas horas de descanso noturno. Aliás, meus amigos, ninguém se escandalize, mas várias vezes o demônio tirou o Padre Pio da cama, tirou até a roupa do Padre Pio e dava cada chicotada que deixava o homem todo ensanguentado. E gritava, inclusive, os monges que dormiam nessas celas ao lado do Padre Pio escutavam o barulho, porque o Padre Pio também gritava pelas dores, e ficavam até com medo. Inclusive, alguns monges pediram até os superiores de mudar de cela para viver um pouquinho mais afastado, porque preocupava o que acontecia lá dentro. Era o demônio que martoriava, digamos assim, né, que castigava o Padre Pio. E o Padre Pio suportava tudo em silêncio para a glória de Deus. Nós sabemos que quando um santo vive de Deus, o demônio não lhe dá paz. Até São João Bosco, padroeiro da juventude, ele não conseguia de noite dormir, porque no foro, em cima do quarto dele, havia o barulho de corpos que caíam, de pesos, pareciam trovoadas a toda hora. E não havia nada lá em cima. São João Bosco encontrou o remédio. Pegou uma imagem de Nossa Senhora e colocou a imagem lá no forro. A partir daquela noite, não houve nunca mais o barulho. Olha só, interessante a gente conhecer essas histórias. A Maria Genilce dos Santos, ela parabeniza o programa e ela disse que ela visitou o santuário na Itália e ela ficou muito entusiasmada, né? Ela ficou muito impactada quando ela viu o corpo de São Padre Pio, que está incorrupto. Mais um desses grandes santos da qual o corpo não se decompõe. Exato. O corpo de Padre Pio não entrou no processo de decomposição. Hoje ele está exposto. Olha aqui esta bela imagem. Olha, a gente está vendo então a imagem dele aí. Exato, eu também tive esta grande emoção de ver o corpo dele no mês de fevereiro passado. Ele está exposto numa basílica que os frades construíram ao lado do convento, digamos entre nós assim, contrariando um pouquinho a vontade do Padre Pio. Ele havia manifestado o desejo de ser sepultado na capela interna do seu convento. Ele chegou a ser sepultado lá, Sim, né? por vários anos, mas depois os fiéis, os peregrinos do mundo começaram a mandar ofertas para construir uma grandiosa basílica e o corpo acabou sendo levado para esta basílica ao lado do convento e o corpo está exposto para a visitação e para a veneração de todos os fiéis. É outro grande sinal, né? Como se não bastasse tantos e tantos e tantos milagres, depois o corpo ainda se manter incorrupto, como a gente acabou de ver nas imagens. Agora,
Padre Guido, para a gente encerrar, a gente está quase terminando aqui o nosso programa. Muitos milagres na vida de Padre Pio, muitos milagres, curas extraordinárias, dons, bilocação, faculdade de poder ler o pensamento, entre outras coisas, na qual a gente não vê todo dia por aí, só a gente vê nas histórias dos grandes santos da igreja. Mas, depois que ele morreu, para o processo de beatificação e de canonização, todos esses milagres durante a vida dele, poderiam fazer alguma coisa por ele para ser canonizado? Não é esta, digamos assim, o caminho e a metodologia da igreja. Os milagres realizados durante a vida não servem para o processo de canonização. Os milagres devem ser realizados depois da morte. Agora podemos dizer uma coisa, que quando se tratou de analisar pelo menos um milagre de Padre Pio, a Igreja, o Vaticano, encontrou uma grande dificuldade. Não sabiam qual escolher, porque foram mesmo muitos os milagres que aconteceram no mundo inteiro e por intercessão deste homem que hoje nós veneramos como um dos santos mais amados no mundo inteiro. É verdade. Bom, a gente teria muitas coisas ainda interessantes para falar sobre o Padre Pio. O Euclides Fonseca, por exemplo, ele lembra se a gente encontra livros sobre a vida de Padre Pio, ele é de Paraisópolis, Minas Gerais. Sim, certamente, muitos livros, basta você procurar nas livrarias católicas. Aliás, tem um muito interessante, se não me engano, chama Padre Pio sob investigação, que são os documentos dessas pessoas que foram nomeadas pelo Vaticano, que pudessem acompanhar, então, a vida de Padre Pio. Durante muitos anos, esses documentos não foram divulgados, agora eles já foram. A gente encontra, inclusive, livros contando, então, esses relatos, esses relatórios dessas pessoas que acompanharam de perto a vida do Padre Pio. E, é claro, todos eles são unânimes em dizer que ali se tratou mesmo de fatos espirituais extraordinários. Ninguém tinha controle sobre aquilo, nem o próprio Padre Pio. Aliás, o próprio Padre Pio, em certa ocasião, né, Padre Guido, ele disse: eu sou um mistério para mim mesmo. Porque o poder não era dele, era de Deus. Né? Quer dizer, ele reconhecia que tudo o que ele era um sinal da presença de Deus, né? E com muita humildade tocava para frente a sua vida para o bem de tantas pessoas, né? E que do alto do céu Padre Pio continue esta maravilhosa missão de converter as pessoas. O fenômeno maior que acontece no santuário lá de San Giovanni Rotondo é exatamente o fenômeno da confissão. Há sempre dezenas de frades, inclusive que falam fluentemente vários idiomas, à disposição dos romeiros que diariamente chegam lá para receber uma bênção e aproveita também para confessar-se. Então, você que assistiu o programa Eclésia dessa noite, lembrando esse grande santo que foi um grande instrumento nas mãos de Deus, também no sacramento da confissão, aproveita e vai se confessar. Se faz tempo que você não faz isso, né? Faz parte e todos nós precisamos, como a igreja, pelo menos, a igreja nos recomenda pelo menos um ao ano, mas a gente pode fazer mais do que isso, certamente fará bem para a nossa alma. Padre Guido, sua bênção, por favor. Exato, não vai anunciar o tema da próxima vez? É verdade, bem lembrado. Na semana que vem a gente vai falar sobre Apocalipse. A gente já fez alguns programas sobre a Bíblia e esse é um programa especial sobre um desses livros tão difíceis de entender na Bíblia, o Apocalipse de São João. A gente vai falar sobre isso no programa Eclésia da semana que vem, você não pode perder. Ok, quero dar um abraço a todos, especialmente a dona Cristina, a esposa do Dr. Carlos Carvalho de Bauru, e a dona Dilza e a Graça de Passos, que estão ligados no nosso programa. Para todos vocês, prezados amigos, meu abraço fraterno, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eu só relembro, então, nossos telespectadores que podem acompanhar esse programa e os outros programas Eclésia. Ficam disponíveis no rs21.com.br, que é o portal que dá Rede Século XXI. Basta clicar no nome do programa, no nosso caso, o programa Eclésia, e procurar, então, por esses programas, porque sempre chegam perguntas de outros temas que não é possível responder, mas você tem a resposta, então, nesses programas que já fizemos, tá certo? Uma boa noite, a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.